Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos continuar a nossa revisão sobre figuras de linguagem. Vamos lá? Bom, nós falamos da outra vez sobre denotação e sobre conotação, né? Só para a gente lembrar rapidinho, quando a gente está se expressando, quando a gente está se comunicando, dependendo da nossa intenção e do tipo de texto que a gente constrói, a gente pode utilizar as palavras no sentido denotativo ou no sentido conotativo, né? No sentido denotativo, a gente tem as palavras empregadas de forma muito objetiva, muito clara, né? O sentido das palavras, ele está mais ligado ao sentido que está no dicionário. Então, a gente vai encontrar textos com as palavras no sentido denotativo muito mais em jornais, em livros didáticos, em pesquisas, né? Textos científicos, artigos científicos, receita, né? Receita de bolo, bula de remédio, porque tem o objetivo de informar sobre algo. E na linguagem conotativa, né, o que a gente encontra? A gente vai encontrar aí o emprego das palavras num sentido figurado, né? A gente fala uma coisa querendo expressar outra, então a gente brinca com os sentidos das palavras, a gente vai usar muito mais da criatividade, da emoção, dos sentimentos, né? Então, onde que eu vou encontrar a linguagem conotativa? Letras de música, em textos literários, não é? Em piada também, né? Texto teatral. Enfim, na publicidade também, né? Na propaganda, a gente encontra muito isso em meme, nas figurinhas que a gente usa lá no WhatsApp, né? Tudo isso a gente brinca com o significado das palavras, com o sentido das palavras. Então a gente fala que tem a linguagem conotativa. Então isso é muito importante, tá? A gente só tá aqui relembrando o que é denotação, conotação, pra gente continuar a falar das nossas figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem são expressões, são formas de a gente se expressar usando, trabalhando com esse sentido conotativo das palavras. Então eu vou brincar com o significado das palavras. E dependendo da minha intenção, eu vou utilizar uma determinada figura de linguagem ou várias figuras de linguagem, né? A gente vê, como eu falei, a gente vê muito isso em propaganda, letras de música, em poemas e até às vezes no dia a dia mesmo, numa piada, num bate-papo mais descontraído, a gente encontra muito isso. Semana passada nós falamos sobre metáfora, comparação e metonímia. Hoje a gente vai ver outras 4 figuras de linguagem. Vamos lá então? Olha só, nós temos essa tirinha. Vamos dar uma olhadinha? É Armandinho, do Alexandre Beck. Vamos ver. Então tá assim no primeiro quadrinho. Goste ou não, suas roupas dizem muita coisa sobre você. Aí ele foi andando, aí no último quadrinho, olha o que aconteceu. Fofoqueiras. Olha lá, ele abriu o armário dele e chamou as roupas de fofoqueiras. Vamos olhar de novo com calma. Olha, suas roupas dizem muita coisa sobre você. Vamos pensar um pouquinho. Roupa pode falar alguma coisa? Quem fala, quem diz alguma coisa são as pessoas, não é isso? Roupa não diz nada, não é? Roupa é um objeto, vai falar? Não fala, não tem vida, né? Depois ele fala o quê? Ele chama as roupas de fofoqueiras. Então o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo que os personagens da tirinha estão atribuindo um comportamento humano a um objeto. Olha, roupa não diz nada. E ele chamar a roupa de fofoqueira como se ele estivesse falando com uma pessoa. Aqui eu tenho uma brincadeira com o significado das palavras, não é? Esse tipo de figura de linguagem é o que a gente chama de personificação. A personificação é quando a gente atribui a objetos, até animais, né? A gente atribui a esses seres, que são seres inanimados, ou mesmo, né, os animais, a gente atribui comportamento humano a esses seres. Comportamento humano aos objetos e comportamento humano a animais também, tá? Então chama-se de personificação. Olha lá a explicação. Personificação ou prosopopeia, também é outro nome, tá? É a figura de linguagem que consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados, quer dizer, objetos de um modo geral, ou irracionais, quer dizer, os animais, tá certo? Então, quando a gente encontrar isso, nós temos um caso de personificação. Vamos ao próximo? Nós temos aqui um cartaz, né? Um cartaz de um espetáculo de dança,
tá assim, né? Companhia Teatro Dança Ivaldo Bertazzo, Mar de Gente. Olha só, mar de gente. Essa expressão mar de gente, quando a gente olha a imagem, a gente pensa na palavra mar, dá uma ideia de uma imensidão, né? De um exagero. Um mar de gente, a gente imagina um monte de gente, várias pessoas juntas. Isso é um exagero, não é? Quando a gente tem uma expressão que, na verdade, é um exagero, a gente chama de hipérbole, né? A hipérbole quando eu vou expressar, quando eu vou usar expressões que revelam um exagero. Por exemplo, estou morrendo de fome, eu fiquei esperando por você durante um século, estou morrendo de sono, né? Todas essas expressões são expressões exageradas. E aí eu tô tendo um caso de hipérbole, eu chamo isso de hipérbole, né? Olha lá a explicação. Hipérbole é a figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero, ok? Vamos pro próximo? Vamos ver esse quadrinho aí, tá assim. O primeiro tá assim: ladrão, canalha e traiçoeiro. Ah, é? Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Bom, então, indivíduo suspeito de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado está na linha. Lá no terceiro. Espera. Responsável por grandes verbas, conduta polêmica e, afinal, quem pode tirar a primeira pedra? Vamos, você pode fazer melhor do que isso. Homem do seu tempo que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação? Ainda não sei se gosto do tom. Vamos ver então aqui, ó. Vamos analisar. Lá no início do primeiro quadrinho, o primeiro personagem chama o outro de palavras bem duras, né? Bem fortes. Ladrão, canalha e traiçoeiro. E o segundo personagem ameaçando, né? De processar, de chamar advogado. E aí, quando ele fala que vai processar por injúria, calúnia, difamação, olha o que o primeiro personagem faz no segundo quadrinho. Ó, ao invés de chamar de ladrão, canalha e traiçoeiro, ele chama de indivíduo suspeito de moral discutível e pouco confiável. Na verdade, ele está falando a mesma coisa, mas de uma forma mais amena, mais suave. O segundo personagem continua falando que o advogado está na linha. Aí, de novo, o primeiro personagem vai lá e fala: espera, né? Então, responsável por grandes verbas, conduta polêmica e, afinal, quem pode tirar a primeira pedra? Ó, já amenizou mais um pouquinho. O segundo personagem insiste que ele pode fazer melhor do que isso, que ele pode melhorar a linguagem. Aí, olha o que ele finalmente fala: homem do seu tempo que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação. Ó, então ele saiu de algo muito grave, muito forte, ele foi amenizando, ele foi suavizando, não é? Quando eu tenho isso, quando eu tenho uma expressão que poderia revelar algo muito forte, muito polêmico, muito grave, mas de uma maneira mais suave, eu falo que eu tenho um caso de eufemismo. Tá? Por exemplo, ao invés de falar João morreu, a pessoa pode falar João faleceu, João partiu dessa para melhor. Ó, é uma maneira suave de falar que a pessoa morreu, tá? Eu chamo isso de eufemismo. Então olha lá o conceito. Eufemismo é o emprego da palavra ou expressão mais suave no lugar de outra considerada desagradável ou chocante. Bom? E finalmente, nós temos um outro caso aqui, vamos ver essa tirinha do Garfield, que tá assim, tá lá o personagem, né, conversando com o Garfield. Este é um ser interessante. Olha bem a carinha do Garfield. No segundo quadrinho, vamos ver. Fascinante, obrigado por compartilhar isso. Terceiro quadrinho, eu ainda não acabei. Aí ele fala, né, deixei uma panela no fogo. Vamos olhar, né? Olha bem o que ele fala no segundo quadrinho, né? Fascinante, obrigado por compartilhar isso. Aí a gente tá assim, será que ele realmente está feliz? Quando a gente olha o primeiro quadrinho, olha a cara, a expressão do Garfield. Quando o personagem mostra para ele o selo e fala, isso é um selo interessante, olha bem a expressão dele. É uma expressão de alguém que está interessado? É uma expressão de alguém que está feliz? Não é.
né? A gente vê que a carinha dele é aquela carinha sempre desanimado, que não tá nem um pouco afim do assunto, não é? E aí ele pega e fala, fascinante, obrigado por compartilhar isso. E aí o rapazinho, né, ele fica assim meio assustado. E aí o Garfield dá um jeitinho de ir embora. Ele fala, finalmente eu não acabei. E deixei uma panela no fogo. Olha, o que a gente tem aqui, na verdade? Ele tá falando uma coisa querendo dizer outra. Ele fala algo contrário daquilo que ele realmente está sentindo. Pela expressão dele, a gente vê que ele não está nem um pouco interessado, que ele não acha o selo interessante coisa nenhuma, né? Quando ele fala obrigado por compartilhar isso, na verdade ele está querendo dizer outra coisa, ele está sendo irônico. Eu tenho aqui um caso, né, de ironia. Olha, a ironia é quando eu falo uma coisa querendo expressar outra totalmente ao contrário, né? Vai muito pelo lado do deboche, do sarcasmo, né? Olha lá o exemplo, olha a explicação. Ironia é a figura de linguagem que consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer, não é? Então olha lá, ao invés de ele falar, na verdade, eu não estou interessado nisso, ele pega e fala, fascinante, obrigado por compartilhar isso. Assim, não está nem um pouco interessado, né? Ele está falando uma coisa ao contrário daquilo que ele realmente pensa. Isso é o caso de ironia, tá bom? Essa foi a nossa revisão, gente. Agora nós vamos fazer exercícios. Isso, vou deixar lá na plataforma para vocês alguns exercícios sobre essas figuras de linguagem para vocês reforçarem o que vocês já estudaram antes, tá bom? Um beijo a todos, gente. Tchau, tchau.